Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 266, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então aqui, dando sequência no vídeo anterior, Hermínio Miranda, ele tenta nos mostrar a responsabilidade tanto do grupo aqui no corpo físico e a responsabilidade dos mentores espirituais designados aos grupos espíritas, aqueles os quais se fizeram e se fazem, porque é passado e presente, se fizeram e que se fazem merecedores de tais diretores. Parece complicado, mas não é. Você vai entender mais um pouquinho aqui agora. Por isso que eu estou assim pensando para poder assim expressar de uma forma dentro da psicologia, porque tem coisas que a gente não pode abordar de uma certa forma assim, indo direto. A gente tem que ter uma certa psicologia. Então, vejamos. Hermínio Miranda, ele diz assim, mesmo no trabalho específico do grupo, interfere o mínimo possível, pois sabem muito bem que o espírito desajustado precisa ser abordado e tratado de um ponto de vista ainda bem humano. O que ele está querendo com isso dizer? Agora a gente começa. Os mentores, quando levam, ou melhor, os mentores, quando trazem até a casa espírita os irmãos sofredores necessitados, eles interferem o mínimo possível. É lógico que eles assistem, porque até chegar ali na casa, foram muito assistidos, inclusive os médios, conforme nós já dissemos em vídeos anteriores, que quando os mentores espirituais recorrem a uma casa espírita, eles não só possuem em mãos, eles não só têm em mãos a ficha espiritual daquela casa, como também a ficha espiritual de todos os médios. Isso equivale a dizer, conforme nós já dissemos em outros vídeos, que os mentores espirituais nos conhecem, sabem das nossas capacidades, sabem até que ponto nós aguentamos determinadas situações. E você sabe também, conforme já dissemos, que não só os mentores espirituais nos conhecem, como também os espíritos das trevas, eles têm em mãos também a nossa ficha espiritual. Por isso que Jesus nos recomendou o orai e o vigiai. Então, Hermínio Miranda continua assim: se fosse possível resolver suas angústias no mundo espiritual, não precisariam trazê-los até nós. Olha só que aqui nós temos que fazer uma outra colocação, porque Hermínio Miranda está dizendo assim: se fosse possível resolver suas angústias no mundo espiritual, não precisariam trazê-los até nós. Veja bem, se fosse possível os mentores espirituais, os anjos guardiões, se fosse possível a espiritualidade maior
resolver, né? As angústias, os sofrimentos, as decepções, as frustrações, as intempéries, tudo aquilo que aflige aquele espírito. Se fosse possível a espiritualidade maior resolver esses problemas todos no mundo espiritual, não precisariam trazê-los até nós. Só que aqui nós temos que fazer fazer uma análise aqui. Nós temos que fazer uma análise. Creio que Hermínio Miranda, ele agiu com bastante humildade, de certa forma, querendo nos dizer assim, nós somos importantes, que de fato não deixa de ser, porque nós, na condição, os médios sérios, são importantes. A espiritualidade conta com todos nós. A espiritualidade maior conta com todos os médios que se encontram no corpo físico, médios sérios. Mas é preciso entender uma coisa. Não existe. Se você quiser escrever aí, você pode escrever. Não existe no mundo médiuns sérios em atividade mediúnicas suficiente para atender todos os necessitados que se encontram nas regiões umbralinas. Você consegue entender com todo respeito? Não existe no corpo físico no mundo médiuns em atividades sérias mediúnicas, médios sérios, atuando na mediunidade à luz da doutrina dos espíritos, seriamente suficiente para atender todos os necessitados que se encontram nas regiões umbralinas, que se encontram na erraticidade. Isso equivale a dizer que em 100% dos espíritos que se encontram nas regiões umbralinas sofrendo, em 100%, uns 90%, a espiritualidade maior, ela mesma se incumbe de auxiliar esses 90% desses irmãos, porque não existe no corpo físico médiuns sérios em atividade suficiente para atender 100% dos espíritos que se encontram na erraticidade em sofrimento. 100%, 90% a espiritualidade do bem, ela possui em si recursos, meios que não necessitam de nossa colaboração. Por mais que à noite 25% dos médiuns, ao deixar o corpo físico, retorna à pátria espiritual e atuam, se servem, trabalham os teus dons mediúnicos, auxiliando esses irmãos sofredores
acolhidos, amparados pelos benfeitores espirituais e que nos departamentos hospitalares se encontram em tratamento. Mesmo assim, em 100%, 90% os mentores espirituais, eles possuem meios independente de nós médiuns aqui no corpo físico, porque, como disse, vou repetir, não existe no corpo físico médiuns suficiente, sérios, à luz da doutrina dos espíritos, suficiente para atender a demanda. Vou usar esse termo assim. 10%, então vocês se lembram que eu disse 100%, 90%, a espiritualidade se incumbe com eles lá. 10% desses 100%, sim, as equipes espirituais contam conosco, contam com os médios aqui na Terra. Por isso que todo grupo deveria agir à luz da doutrina dos espíritos, porque se entregar ao trabalho mediúnico de desobsessão é algo de grande responsabilidade, que carece do médium bastante conhecimento, benevolência, indulgência, amor, caráter. O médium, ele precisa ter para doar a esses 10% que os benfeitores espirituais traz a nós. Você entendeu? Até porque são seres doentes, necessitados, carentes de muito amor, de muita compreensão. Vamos fazer uma análise. Por que nós estamos dizendo isso? É lógico que embasado no que nós acabamos de ler aqui de Hermínio Miranda. Se fosse possível resolver suas angústias no mundo espiritual, não precisariam trazê-los até nós. É em cima do que Hermínio Miranda aqui escreveu que nós estamos trabalhando esse esmiuçamento aqui agora. Faz uma conta aí para você ver. Escreve aí num papel, se você estiver. 4 vezes 8 bilhões e 700 milhões de pessoas. Você conseguiu escrever aí agora? Vou dar um tempinho para você. 4 vezes 8 bilhões e 700 milhões de pessoas. Agora você multiplica 4 bilhões vezes 8 bilhões e 700 milhões. Dá quanto? 34 bilhões e 800 indivíduos. Que é isso, Luiz? É muito simples. A Terra hoje, há reencarnado aqui na Terra aproximadamente 8 bilhões e 700 milhões de pessoas. Mas os bons espíritos já disseram que para cada encarnado, é nisso que a gente precisa ficar atento, que para cada encarnado, para cada ser que aqui no corpo físico se encontra, ora gente, isso foi dito através de Chico Xavier, se não me falha a memória, André Luiz que disse isso, ou um instrutor,
para cada encarnado que aqui no corpo encontra-se, na erraticidade há o equivalente 4 seres. Há mais 4 seres. Então, por exemplo, eu aqui sou um, mas há na erraticidade mais 4 seres, mais 4 seres. Então é só fazer a conta. Vamos fazer a conta só desses 4 vezes 8 bi e 700 milhões, equivalente a 34 bilhões e 800 indivíduos há na erraticidade correspondente a cada indivíduo que se encontra no corpo físico. Não sei se você conseguiu entender. O que eu quero, com todo respeito, que você compreenda, que há na erraticidade 34 bilhões e 800 milhões de espíritos. Só aqui no nosso planeta Terra. 34 bilhões, isso é de cabeça, tá, gente? 34 bilhões e 800 milhões mais 8 bilhões e 700 milhões de pessoas. Só que esse 8 bilhões e 700 milhões encontra-se no corpo físico. Esses 34 bi e 800 milhões encontram-se desencarnados na erraticidade. Para cada ser encarnado, o equivalente na erraticidade, 4 indivíduos. Então é aí que eu quero chegar. É aí que nós queremos chegar no esmiuçamento. Desses 34 bilhões e 800 milhões, quantos você acha, por exemplo, que estão nas trevas e na luz? Ora, o número é inimaginável, é difícil, mas por ser um mundo de provas e expiações, a margem maior é de sofrimento nas trevas. A margem é muito maior. Vamos dizer, por exemplo, 65% desses 34 bilhões e 800 milhões. 65%. Que seja 60%. Que seja 50%. São muitos seres em sofrimento nas regiões umbralinas. Por isso que dissemos em vídeos anteriores, nós somos os únicos responsáveis pelo umbral encontrar-se em atividade. O umbral só está ativo graças a nós que nos encontramos no corpo físico. Ora, mas você acaba de dizer que 34 bilhões e 800 milhões encontram-se na erraticidade. Tá, mas desse 34 bi e 800, uns 65% apenas nas regiões umbralinas. Mas esses 65%, eles se alimentam de quais energias? Das nossas energias que fornecemos a eles, tanto as negativas quanto as positivas. Você deseja libertar centenas, dezenas, centenas, milhares de seres das regiões umbralinas?
desejo. Então, busca a tua reforma íntima, busca o conhecimento, busca o amor, a benevolência, a indulgência, a paciência, a resignação, a aceitação, a mudança de hábito. Busca entender que todos nós somos representantes do Cristo, com a responsabilidade de arrebanhar estas ovelhas desgarradas do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontram a perambular tanto na região física quanto na erraticidade. Agora, você não pretende resgatar irmãos nenhum nas regiões umbralinas? Não. Então, continue a agir conforme age. Na promiscuidade, enfim, na contramão dos desígnios de Deus. Então, vejamos, nós que mantemos as regiões umbralinas em atividade. Quando nós nos reformarmos, quando nós nos evangelizarmos, o umbral também deixará de existir, conforme já dissemos em vídeos anteriores. Mas até lá, porque é preciso entender, gente. Um dia eu perguntei ao professor, o que significa umbral? Mais essa, hein? Professor, o que significa umbral? Umbral é o estado de consciência do ser que se encontra em processo de evolução. Olha só, umbral, meu filho, é o estado de consciência que se encontra o ser em processo de evolução. Pois muitas pessoas não conseguem entender que nós trazemos em nós, vou usar esse termo mitológico, o paraíso, como nós trazemos em nós o inferno. O inferno não é um local assim, delineado, restrito. Não, ali é o umbral. Ali é o céu. Ali é o inferno. Ali é o purgatório. Não, gente. Aqui encontra-se o céu. Aqui encontra-se o inferno. Aqui encontra o paraíso. Aqui encontra o umbral. Na nossa consciência, no nosso coração, nos nossos sentimentos, na forma conforme nós agimos, conforme vivemos, conforme lidamos com as situações aqui na Terra. É óbvio que existe sim esta região, porque esta região são regiões que os arquitetos siderais construíram a pedido de nosso Senhor Jesus Cristo, mas é preciso entender que semelhante atrai semelhante, e que toda vez que nós agimos contrário aos desígnios de Deus, nós interligados nos encontramos a estas regiões. Por isso, a nossa consciência interligada a esses locais. Vamos cortar esse fio? Vamos. Eu não quero ir para o umbral. Você não quer parar no umbral.
né? Porque passar pelo umbral todo mundo passa. Você não quer parar lá, não. Então vamos começar a agir conforme Jesus agiu aqui na Terra. Vamos agir conforme Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Padre Donizete Tavares de Lima. Você percebe que eu sempre estou reverenciando esses seres do catolicismo, porque não é religião, gente. Não é religião, é o amor. É o amor, não é religião. Então eu não vejo Irmã Dulce e Madre Teresa de Calcutá e Padre Donizete Tavares de Lima como católicos, e sim como representantes do Cristo aqui na Terra, que agiram conforme o Cristo agiu. Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e muitos outros seres pelo Brasil e pelo mundo afora. Esses seres, eles não têm religião, e sim eles têm amor no coração. Amor é o que importa. Agora é óbvio que remonta à causa, que remonta às causas, e que nos responde à luz da doutrina dos espíritos, a lei de causa e efeito, ação e reação, que nos responde a respeito da imortalidade da alma, só o Espiritismo. Por isso, representantes de Jesus, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone Amaral Pereira, Hermínio Corrêa Miranda, Sueli Caldas Schubert, e por aí vai uma turma. O professor Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Tio Senhor Mariano, Frederico Peiró, Maria Modesto Cravo, e por aí em diante vai. Essa turma maravilhosa, né? Mas vamos dar sequência no próximo vídeo nesse assunto.